Obrigado pela organização, obrigado pela presença de vocês aqui cedo. Vou contar um pouquinho da Array para vocês. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Quem não é do setor de tracker aqui? Levanta mais alto. Tô vendo que tem um monte de trackerista por aí. Vamos lá. A Array, ela é uma empresa de origem... Estou apertando aqui. É uma empresa de origem americana. Ela foi fundada no Novo México em 89 e ela vem desde então desenvolvendo soluções de rastreamento, né, por mais de 30 anos. Né? Então, o crescimento da empresa se deu por todo esse período até 2020, quando ela abriu capital, né, uma empresa pública listada na Nasdaq. E 2020 para cá, quando eu me juntei à empresa, a gente procurou estabelecer crescimento global. Todos conhecem a STI Norland, que já tem bastante anos aqui no Brasil, né? A STI, ela vem desde 96, se estabeleceu no Brasil em 2017 e passou pelo processo de aquisição. A aquisição foi formalizada em janeiro do ano passado e houve o processo de integração no último ano e meio. Né? E eu assumi a posição de vendas para a América Latina há 3 meses. Tudo isso para contar que hoje a STI e a Array são uma única empresa. Tá? Nós somos Array, né? Estamos listados na Nasdaq, temos presença no mundo inteiro, escritórios no Brasil, operações desde 2016, 2017, escritórios na África do Sul. A origem da STI é na Espanha, temos também, quase que eu falei em espanhol aqui, temos oficinas nos Estados Unidos, né? E temos 2 tecnologias nas quais vou passar para vocês, de rastreamento solar. Basicamente, de origem da nossa empresa americana, nós temos o que a gente chama de tecnologia de estou passivo. Né? O conceito do Duratrack, que é o produto original da Array, da antiga Array, é um sistema que você não tem um loop fechado de controle de vento. Você tem um sistema que é multifila, um motor move até 32 fileiras, né? E quando você tem situações de vento extremo, você tem uma embreagem que abre e coloca o painel na posição de defesa. Né? Então você não tem toda a, digamos assim, a eletrônica por trás de fazer a medição do vento para colocar ativamente na posição de defesa os painéis quando você tem um evento de uma rajada. Tá? Então esse foi o produto original que a gente trouxe traz de origem dos Estados Unidos. O Omnitrack tem basicamente o mesmo conceito, só que ele procura ser mais adaptável ao terreno. Então, os bons terrenos, né, já acabaram. Né? Hoje a gente está vendo terrenos que têm mais dificuldade em topologia, mais dificuldade em minimizar a movimentação de terra. Tudo isso impacta no capex. E esse desenho ele está muito mais orientado a minimizar essas movimentações. Então você tem adaptabilidade ao terreno para que você trabalhe buscando minimizar o investimento de capital na movimentação de terra e na geologia. Então o Omnitrack vem da mesma família, também é um multifila, né? Como eu falei, um motor até 32 fileiras por um sistema de cardan. Tá? E o STI H250, que é o primeiro bifila que a gente teve instalado aqui no Brasil, ele já tem, nós temos aqui, vou passar depois os números, no Brasil aproximadamente 7,2 gigawatts instalados entre GD e GC. É um produto que já vem de anos de comprovação de operação aqui no Brasil e quem esteve na Intersolar viu que nós já vamos ter uma nova evolução em cima desse produto, mas isso vai ficar para um próximo capítulo. Estou mais apresentando hoje a empresa. Então nós temos essas três alternativas de produtos para oferecer. Vocês vão perguntar, a gente vai trazer o Duratrack para o Brasil ou o Omnitrack? Vai depender muito da condição do site. Né? Ele é um produto mais robusto, que trabalha com velocidade de ventos até 70 metros por segundo. Né? Já fizemos avaliações com alguns clientes que trabalham com projetos híbridos.
mas a sua robustez, por outro lado, traz uma dificuldade na aceitação do CAPEX aqui no Brasil. Nós temos um trabalho muito forte no Brasil em trabalhar com relação ao CAPEX, principalmente nesse momento que a gente tem PPAs sendo negociados a preços não tão vantajosos, então você tem que trabalhar entendendo qual é a melhor alternativa para o cliente. E é isso que a gente oferece. Dependendo do site, dependendo da região, dependendo do vento, das bordas da poligonal, a gente vai trabalhar com um produto que seja mais adequado ao cliente. Somos mais de 250 profissionais aqui no Brasil, né? Como eu falei, desde 2016, 180 clientes e 7,2 GB instalados no país. Tá? Não está aqui, mas eu acho que está no próximo. Não, depois eu volto. Globalmente, nós já temos 60 gigawatts instalados, tá? Entre essas três tecnologias que nós estamos falando. Tá? Podemos dizer que a maioria do Duratrack está na região americana, está nos Estados Unidos. Existem projetos que estão na Argentina, existem projetos que estão no Caribe, regiões de mais ventos. A maioria da STI H250 está em regiões Espanha, África do Sul, Brasil, mas também temos no México e também temos no Chile. Tá? Pioneiros em Camaçari, temos a nossa operação, onde a gente faz a montagem, instalação e temos um pequeno site para acompanhamento, para testes. Né? Nós estamos desde 2015 já instalados em Camaçari. E quais são as nossas, como é a nossa abordagem? Como nós trabalhamos com os clientes? Né? Primeiro, o produto, como eu mencionei, principalmente o H250 para o mercado brasileiro. Uma equipe de engenharia interna, né, a qual trabalha diariamente a 4, 6, 8 mãos, porque a gente trabalha também, além do cliente final, né, o proprietário da planta. A gente trabalha com as engenharias de proprietário e com os EPCistas. Né? É um trabalho que tem que ser feito em conjunto com um único objetivo: aumentar o LCOE daquela planta. A gente pode fazer todo o trabalho de avaliação para maximizar o benefício daquela planta que está sendo avaliada junto ao proprietário futuro. Né? E depois a parte de suporte, a operação e manutenção. Durante o processo de instalação, nós apoiamos o comissionamento, obviamente, né? E depois também o processo de acompanhamento da operação. Eu brinco em todas as apresentações que o traqueirista é o primeiro a chegar e o último a sair. Né? Até como a Natasha mencionou, a gente vai desde o começo até o final. É o primeiro que vai fazer as avaliações geológicas, é o primeiro que vai fazer os ensaios de pull-out, é o primeiro que vai avaliar qual é o melhor layout, onde estão as rochas, onde não estão as rochas, tipo de fundação, todo o trabalho que é feito para que a planta seja construída e opere da melhor forma e a forma mais eficiente possível. E só sai depois que o último módulo estiver instalado e que tudo estiver operando adequadamente. Então a gente vive o projeto por um ano e meio, 2 anos, até que a coisa esteja concluída. Como eu falei, está aqui, 60 gigawatts no mundo inteiro, entre essas três tecnologias, e mais de 240 projetos instalados no Brasil inteiro. Isso entre geração distribuída e geração centralizada. Eu falei de LCOE, né? Então, eu acredito que todos aqui têm conhecimento desse termo, né? Para um projeto que considere um tracker, a gente tem que levar em conta todos esses pontos, né? Quais são os módulos com coeficiente de geração, bifacialidade ou não, dimensionamento das strings, né? Organização do layout, estudos de solo e geração de sombreamento. Tudo isso pode ser feito e é feito, né, pela engenharia que nós temos para poder buscar, como já falei, maximizar a geração. É isso que direciona para um proprietário de uma usina a definição de ir ou não ir adiante com o projeto. Qual é o layout mais adequado? Qual é a forma mais adequada? Onde que eu consigo minimizar custo no investimento na medida que eu estou selecionando não só o tracker, mas o módulo. E essa análise tem que ser feita toda conjuntamente.
Opa. Falando um pouquinho mais do produto, né, um produto pioneiro, o Bifila, quando a Array, não a Array, a antiga STI veio ao Brasil, o primeiro projeto foi um multifila, mas em função do relevo, das poligonais, foi se adaptado a um modelo bifila, né? Então o bifila hoje é, no mercado brasileiro, provavelmente o modelo de tracker mais adequado pela poligonal, pelas dimensões, pela facilidade de ajuste, pela facilidade de desenho, pela maximização de área, né? Então esse modelo ele foi implementado já desde 2016, 2017. São duas fileiras, nesse caso do H250 que nós temos hoje vigente, ela é self-powered, é um painel com uma bateria que faz o acionamento individual dessas duas fileiras, né? Comunicação sem fio, né? Com o estudo antecipado de backtracking, tá? Não tem necessidade de nenhuma ferramenta específica ou especial para fazer a instalação, né? E eu acho que o histórico de 7.2 GB conta pela facilidade da instalação e da adaptabilidade do produto. Né? Uma vez mais, esse foi o pioneiro aqui no Brasil, que já tem as suas evoluções. A gente trabalha dentro da nossa engenharia na melhor configuração. Obviamente, a gente trabalha com os clientes para ver qual é a melhor configuração em termos de string por tracker, né? Internamente, a gente faz essas avaliações de layout, né? Como a gente consegue maximizar a produção com trackers, meio trackers, trackers únicos para poder aproveitar da melhor forma o terreno do cliente. A customização. Cada projeto é um projeto único. É um terreno único, é um layout único, e isso é trabalhado internamente a 4, 6, 8, 10 mãos, quanto seja. Tá? Nossa equipe de engenharia de aplicação também faz um trabalho muito profundo com o cliente, tentando maximizar o layout em funções de drenagem, em funções de cabeamento, como que a gente consegue, interagindo com a engenharia do proprietário ou com o próprio cliente, se ele faz isso internamente, ver de uma forma antecipada como essa análise pode beneficiar os outros stakeholders do projeto. A geologia, a equipe de geologia interna também vai fazer esse tipo de análise. A gente, por um tempo, fez acompanhamento de construção. Então, a gente conhece a melhor forma de fazer a instalação, a cravação, se vai ser uma cravação direta, se vai ser um micropilote, qual é o tipo de cravação que a gente vai fazer e tipo de fixação das estacas, né, para poder suportar a operação ao longo dos 25, 30, 35, 40 anos, a idade que venha a ser, ou o tempo de vida que venha a ser considerado para o projeto. Né? E, obviamente, a parte de acompanhamento de operação e manutenção, né, bastante simples e bastante fácil. E a parte de segurança estrutural, nós também fazemos ensaios de túnel de vento, né? O sistema ele faz um controle de loop fechado, diferente do stow passivo que eu mencionei para o produto Duratrack. Esse é um stow ativo, então você faz a medição de vento, a direção em que o vento vai estar seguindo, e você adota a posição de defesa de 25 graus para os módulos para evitar qualquer dano à estrutura. Vocês podem, deixa eu sair da frente, esse QR Code leva vocês diretamente ao datasheet do nosso produto. Se houver alguma dificuldade depois em acessar, vocês podem, através do nosso site, também localizar o datasheet, está em português, inglês, espanhol, para os dois produtos. E se vocês quiserem que eu conte mais algumas mentiras, depois vocês podem me mandar uma mensagem pelo LinkedIn, tá? A nossa equipe está aí à disposição e se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Tá? Muito obrigado.